Fala galera, um ótimo dia para todos, um dia abençoado. Pessoal, estamos aí de volta com mais um pouquinho da história que eu passei aí na minha jornada de 13 anos aí no táxi. Como vocês sabem, o primeiro carro que eu adquiri quando eu fui contemplado, né, no Alvará, foi uma Renault Duster que me deu muita dor de cabeça e eu quase fali com ela, galera, quase fali. Nos vídeos anteriores eu falei da dificuldade que foi para poder manter as parcelas, não consegui, o carro entrou com busca e apreensão, eu tive que esconder ele por mais de um ano para não perder o veículo. Depois vieram os problemas de manutenção, 3 vezes tive que fazer o motor sem dinheiro. Galera, a tentativa de assalto que eu tive, a tentativa de sequestro, né, que eu relatei ontem, Deus me tirou de uma tremenda cilada ali, por muito pouco, fração de alguns segundos. Se eu não tivesse saído daquele local, provavelmente hoje nem estaria aqui mais. Enfim, galera, mas também teve histórias boas que eu tive com a Duster, pelo menos uma, né? Uma história boa eu tive com ela, foi o dia que ela estrelou em um filme, galera. Olha só como é que é o destino, né? Tinha um colega meu, tenho ainda, um colega que iniciou no táxi preto junto comigo, também com uma Renault Duster. Ele teve um pouquinho mais de felicidade que eu, graças a Deus ele não passou por problemas mecânicos. O nome dele é Xavier. Xavier, se porventura você estiver vendo esse vídeo aí, ó, um abraço para você, hein? Estamos com saudade aí, esperamos você de volta aí logo mais. Mas é isso, galera. Esse Xavier, ele foi fazer uma corrida para um passageiro que, por sinal, ia trabalhar na gravação de um filme. E aí, no decorrer dessa viagem, esse passageiro ia para o Campo de Marte com esse meu amigo Xavier. E quando ele entrou dentro do carro, era uma moça, quando ela entrou dentro do carro, ela perguntou para ele se ele não estaria disposto a alugar o carro dele para estrelar o filme. Porque ela precisava de uma Duster, na verdade uma não, 2 Duster preta, para ser viatura de polícia civil na encenação desse filme. E aí o Xavier pegou, conversou com ela, falou que topava, fecharam aí o aluguel do veículo, né? Seriam por 3 noites a gravação no Campo de Marte. E aí ela falou que precisava de um segundo carro, no qual esse meu amigo entrou em contato comigo, falando: Cristiano, você não tá afim aí de alugar seu carro não para contracenar num filme? Rapaz, que experiência maravilhosa foi essa. Eu aceitei de prontidão e marcamos o dia para ir lá. Chegamos lá por volta de umas 6 horas da tarde, no Campo de Marte. Cara, um cenário espetacular, várias figuras importantes aí do mundo artístico. Vocês devem se lembrar, o Chicó, da Autocompadecida. Também tinha o Falcão, também estava lá, entre outros artistas. E aí assinamos lá o contrato de aluguel, 3 dias. Na verdade seriam 3 noites de gravação. E aí eles caracterizaram as 2 Renault Duster como viaturas para contracenar com nesse filme aí. E aí nesse período de 3 noites que a gente ficamos por lá, foi cansativo, foram 3 noites muito geladas. Nós poderíamos acompanhar as gravações. Foi assim um momento único na minha vida, acredito que na vida do Xavier também. Nós podemos acompanhar a gravação de um filme assim em loco, galera. Olhando assim bem de pertinho, vendo todo o cenário, todos os artistas, os nossos veículos lá contracenando. Eles não chegaram a andar com o veículo, porém fizeram várias cenas ao redor dele, entrando, saindo, prendendo os figurantes. O nome do filme se chama Cabras da Peste. Se porventura vocês entrar aí no YouTube, colocar Cabras da Peste, filme, vai aparecer lá uma curta, né? Uma curta-metragem lá, na qual provavelmente vai aparecer lá 2 viaturas pretas lá, 2 Renault Duster. Uma era a minha e a outra do meu amigo Xavier. Saudades dele aí, em breve ele vai estar nas pistas com a gente. Ele teve que dar uma paradinha de uns 2, 3 anos aí também,
devido a alguns problemas que o táxi preto gerou pra gente, né? Então, é isso, galera. Tivemos no início do táxi preto, passamos por muitas dificuldades, poucos conseguiram sobreviver a essa categoria. Principalmente quem entrou do início aí, de 4.000 taxistas que entraram que foram contemplados na primeira remessa, acho que não deve ter mais de 500 que conseguiram se manter. Eu, graças a Deus, posso falar que fui um deles, passando por todas as adversidades, mas em momento nenhum abri mão do meu sonho, sempre lutando, sempre perseverando, e tive essa história maravilhosa aí, na qual eu não vou esquecer nunca. Cabras da Peste é o nome do filme. As duas viaturas que contracenaram lá eram duas Renault Duster, uma era minha, uma é do meu amigo Xavier. E 3 noites que a gente ficamos lá das 6 da tarde, nós tínhamos que chegar às 6 horas da tarde, e ficava na gravação até por volta de umas 5 horas da manhã. Foi 3 noites cansativas, mas assim, a experiência foi única, né? Sentando na mesma mesa com os artistas para comer os lanches lá. Eita, época boa, viu? Foi um momento que eu passei com a Duster, eu acho que foi um momento único que eu tive com ela, que me dá saudades. Foi um período assim, um período de serviço que eu tive, três dias de trabalho, na qual eu só tenho recordações boas, muitas lembranças. E é isso, galera. Nem tudo foi problema na minha vida em relação a Duster. Tive 3 dias no período que eu fiquei com ela aí, que eu passei por momentos únicos e maravilhosos com ela. Beleza, galera? Então é isso aí. Mais um pouquinho da minha história no táxi. Dessa vez uma história boa. E é isso, galera. Curte e compartilha aí para que mais gente possa acompanhar aí o canal. Que o canal possa ir crescendo de forma gradativa. E conforme a gente for tendo alguns resultados aí nos investimentos, nós vamos passando para vocês. Por enquanto eu estou contando as histórias do que eu estou passando no táxi, porque eu estou operando muito de forma um pouquinho lenta. Para quem não sabe, eu tive um imprevisto aí, faltando poucas parcelas para mim fazer a quitação aqui do veículo, né? Faltavam 4 parcelas, 2 estavam em atraso. Aí eu tinha entrado em contato com a financeira para elas emitir o boleto da mais antiga, porém eles me mandaram o boleto da mais recente. Aí eu efetuei o pagamento dela sem me atentar a esse detalhe. E aí eu estava sossegado, crente que eu ia poder efetuar o pagamento dessa outra que ficou em aberto no decorrer desse mês, porém a mais antiga já havia se passado vários dias aí, que estava computando de atraso, então estava correndo até risco de entrar com um ajuizamento. Aí eu tive que fazer uma correria aqui, resgatar o que eu tinha na minha caixinha de reserva, mas a minha sócia, que é a minha esposa, que está me ajudando bastante, sempre me ajudou na minha vida aí, sempre me deu força, me apoiou. Acho que a única pessoa que acreditou em mim e acreditou na minha profissão. E eu tenho certeza que o retorno vai vir. E aí a gente tivemos que fazer uma correria aí para poder efetuar o pagamento dessa outra parcela na data de ontem. E aí o meu andamento aí na parte de investimento está um pouquinho mais lento, porém sempre adquirindo uma cota de fundo imobiliário por dia, porque vai crescendo aos pouquinhos o nosso patrimônio. Beleza, galera? Então é isso daí. Isso era a história de hoje. Amanhã nós vamos vir com outras histórias aí, histórias reais que aconteceram na minha vida. E espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa referente ao táxi, estou aqui também para ajudar. Se tiver alguém interessado em entrar para a profissão, não sabe como, pode mandar mensagem que a gente vai orientando, vai dando toda a instrução, o passo a passo de como seguir para entrar na profissão, porque eu posso ter certeza que quem gosta de transporte não vai se arrepender. Porque hoje o táxi ele pode trabalhar tanto no modal táxi como no modal Uber. Então, quer dizer, serviço não falta. Tem trabalho aí 24 horas para quem quiser. É só aproveitar. Beleza, galera? Então, forte abraço e amanhã nós estamos aí de volta.